a gente continua falando sobre SBT. Por quê? Porque a história é a seguinte, né? Desde que Silvio Santos faleceu, né, no sábado, e aí depois vem muitos questionamentos. E agora? O que acontece com o SBT? O SBT vai continuar como está? Não está numa boa fase, né, em termos de audiência. O SBT que já foi vice-líder isolado, né, é a Globo, depois era o SBT, e depois vinha a Record lá atrás. Só que de uns anos para cá, acho que desde que a pandemia veio, né, prejudicou muito o SBT, principalmente a questão de programa de auditório, porque o SBT tem tradição em fazer programa de auditório. Com a pandemia, isso teve que parar, né, esses programas de auditório, interromperam gravação. Então, acho que a emissora que sofreu mais com a pandemia foi o próprio SBT por todas essas questões. E desde isso, também desde que o Silvio Santos se afastou, né? Veio a pandemia, o Silvio Santos se afastou de vez do SBT, e era ele que cuidava da programação, ele tinha o DNA, né? Ficava estudando programas, o que pode melhorar, qual horário do programa vai mudar, assistia programas de outros países para trazer para o Brasil a ideia, então ele tinha o DNA do SBT, o DNA da televisão, né? Aquela pessoa que tem no sangue televisão, né? Às vezes o Silvio Santos não corria sangue, corria televisão, digamos assim, né? Então ele tinha o DNA, ele conseguia reverter uma situação. Às vezes um programa não dava audiência no horário, ele ia lá, trocava 10 vezes de horário o programa, e o programa acabava indo, né? E aí muitos questionamentos foram levantados. E agora, o que vai acontecer com o SBT sem Silvio Santos? Embora ele já estava afastado já há uns 4 anos do SBT, assim, mas assim, lá no fundo tinha esperança, né? Às vezes ele dava alguma ordem da própria casa dele, né? Como ele deu recentemente aí, tipo, há um sábado, né? Ele pegou aquelas imagens da Globo quando ele desfilou no Carnaval em 2001, quando ele foi homenageado, e falou, exibe isso aí, né? No Carnaval, ele colocou, né? Então ele dava algumas ordens mesmo estando na casa dele, né? Então ele continuava dando um pitaco aqui, bem de leve, outra coisa ali, no que fazer no SBT. E agora fica a pergunta, né? O que vai acontecer com o SBT? Vai conseguir voltar para o segundo lugar? Enfim. E aí tem o vidente Walter Arauto, que eu conheço ele, né? Sempre divulga as previsões dele aqui nesse canal, no outro canal também. Ele fez uma previsão, me mandou ontem. Eu até publiquei lá no Coluna da TV, gente. O que ele falou sobre o futuro do SBT, eu achei impressionante. Eu vou contar aqui para vocês, mas quem quiser ler lá no site Coluna da TV, tá? Pode ler também. Ele diz o seguinte, que no futuro o SBT ele vai ser vendido para quem? Para a Globo, né? Ou seja, as filhas do Silvio Santos, aqui administra a emissora, principalmente Daniela Beruti, não vai conseguir, digamos assim, segurar o SBT, né? Vai entrar numa crise aí, digamos assim, pior do que já está, né? Vai ser uma coisa mais avançada, e a solução vai ser vender. E aí vai ser vendido para a própria Rede Globo. A Globo vai comprar com o objetivo assim de barrar a concorrência, ou seja, comprando o SBT, a Globo vai ter uma concorrente a menos, embora o SBT não interfira tanto hoje na Globo, né? Mas a Record, que é uma concorrente mais forte, mas é uma concorrente também, né? Aos domingos, tem domingo aí que o SBT às vezes chega a ficar na frente da Globo. Então, ele diz que no futuro, né? Uma coisa futura, o SBT pode ser vendido para a Globo. Aí muitas pessoas questionaram, mas uma emissora não pode ser vendida para outra pessoa. Por quê? O que acontece? Quando uma emissora vai funcionar, uma emissora aberta, o governo tem que autorizar, tem que dar a concessão. Então, e a concessão, ela não pode ser vendida, tá? A concessão é dada para aquela pessoa, o direito da emissora funcionar, por exemplo. E a cada, acho que é 4 anos, se eu não me engano, essa concessão tem que ser renovada, né? Então, o Silvio Santos, ele teve essa concessão, o direito de ter o SBT funcionando, digamos assim, o sinal da emissora, né? E aí, antes dele morrer, alguns anos atrás, ele passou, né? O governo autorizou ele passar essa concessão para as filhas dele. Então, o nome da concessão hoje está nas filhas do Silvio Santos. É dela a concessão, né? Mas o que acontece, né? Muita coisa pode acontecer, né? Talvez para a emissora não falir, o governo autorize a concessão do SBT ser passado para a Globo, enfim, ou o SBT chega a falir e aí a Globo compra, como aconteceu com a Manchete que faliu, a Rede TV entrou no lugar, né, com a concessão. Então, tudo pode acontecer. Então, a previsão dele é essa, né, que Globo comprará o SBT no futuro, gente. Vamos aguardar aí. Claro que isso não é uma notícia, isso é uma previsão. Previsão, vocês sabem que tem a possibilidade de acontecer ou não, justamente porque é uma previsão, não é algo concreto, é uma previsão. Previsão são possibilidades. Então, tá aí
a previsão do vidente.